Este último fim de semana de dominação de Max Verstappen foi apimentado com trocas de palavras quentes com seu engenheiro de corridas, Gianpiero Lambiase. Conversas ásperas entre Verstappen e GP, como Lambiase é conhecido, não são novidades. São vistas como brincadeiras, parte da sua relação de irmão mais velho e irmão mais novo. Mas algumas das broncas de Lambiase em Verstappen e Spa deram a impressão de que a tensão entre eles está maior, mesmo que não tenham impedido Verstappen de vencer mais um GP e não tenham criado nenhuma rachadura no relacionamento deles. Por que Lambiase e Verstappen têm visões tão diferentes? Por que estavam se criticando tanto em Spa e o que isso mostra dessa combinação tão eficiente? Verstappen quase ter sido eliminado do Q2 na sexta-feira foi um dos maiores pontos de tensão do fim de semana. Ele passou raspando para o Q3, foi o 10º e ficou frustrado porque a carga da bateria inadequada e a temperatura dos pneus quase o eliminaram da fase final do Qualify. Isso fez GP responder: você me diz o que você quer fazer no Q3 e nós fazemos. Quando Verstappen dominou facilmente o Q3, depois de rejeitar a oferta sarcástica de organizar seu próprio plano de voltas, ele se desculpou com Lambiase pela reclamação. Com 8 anos nessa relação, a resposta de Lambiase foi divertida: eu estou quase me acostumando com isso. O round seguinte foi na corrida, quando Verstappen e Lambiase discutiram as opções estratégicas diante da ameaça de chuva no momento em que ele perseguia o líder Sérgio Pérez. A melhor maneira de colocar Verstappen na frente era trazê-lo para os boxes mais cedo, deixá-lo andar forte com os pneus novos e fazer o undercut em Pérez. Mas isso iria contra o princípio da equipe de dar prioridade estratégica ao carro que está na frente. Para complicar ainda mais, houve debate da escolha entre uma ou duas paradas. Se fosse uma só parada, eles não estavam nem perto da janela de troca, o que permitiria a Verstappen atacar Pérez durante o primeiro stint. Porém, a Red Bull podia querer que seus dois pilotos evitassem desgastar muito seus pneus com uma só troca. E fazendo duas trocas, se poderia evitar os riscos de uma ultrapassagem roda a roda. Nesse período, Lambiase advertiu Verstappen várias vezes que usasse a cabeça, sem especificar exatamente como. Isso foi dito tantas vezes que deu a impressão de ser um código e que Verstappen sabia o que significava. Verstappen então disse que queria ser informado sobre os dois carros, queria saber exatamente quais eram as opções de Pérez e o que estava sendo dito a ele. Mas Lambiase o ignorou e voltou a dizer para ele seguir as ordens e confiar nele. Ainda bem que o debate sobre uma ou duas paradas se resolveu quando a Mercedes fez Hamilton parar mais cedo, na 12ª das 44 voltas, e Pérez e Verstappen pararam nas duas voltas seguintes. A primeira volta rápida de Verstappen depois da troca foi quase 1 segundo melhor do que a de Pérez. As equipes não gostam que seus pilotos forcem muito os pneus novos na primeira volta, mas Verstappen não queria dar nenhuma chance. Partiu para cima de Pérez com tudo e passou por ele de passagem. Típico do estilo de ataque máximo de Verstappen, mas contrário à intenção de seu engenheiro de vencer com o menor risco possível. Daí em diante, Verstappen se distanciou de Pérez e do resto, fazendo voltas frequentemente 2 segundos mais rápidas do que Pérez, o que logo despertou a ira de GP. Mas uma conversa entre Christian Horner e Lambiase mostrou que a impressão de que Verstappen estava acelerando demais não era exata. Depois da corrida, Horner disse que sabia que Verstappen queria criar margem para o caso de uma parada extra. Falaremos disso em breve. E Lambiase podia ver na telemetria que Verstappen estava pegando leve. A câmera on-board também mostrava que Verstappen não estava andando no limite, nem mesmo quando virava bem mais rápido do que Pérez, apesar dos dois contarem com o mesmo equipamento. Depois da corrida, Verstappen insistia que tinha diminuído seu ritmo quando lhe perguntaram se ele tinha ignorado as ordens. Aí veio o já rotineiro debate se Verstappen devia fazer mais uma parada para ganhar o ponto extra da melhor volta, com Verstappen e GP em posições opostas. Verstappen sugeriu, de brincadeira, que seria um treino para os mecânicos. A Red Bull tinha cedido no GP da Áustria, mas Lambiase respondeu que não, desta vez não. E Horner admitiu que a Red Bull não queria se tornar ambiciosa demais e acabar com a cara no chão. Depois da corrida, Verstappen deu de ombros e disse brincando que gosta de falar isso para deixá-los nervosos. Pode ser uma surpresa que essas tensões surjam, mesmo considerando a magnitude da vantagem da Red Bull, mas é um sintoma do que o nosso Scott Mitchell-Malm chamou de enorme intensidade de Verstappen ao abordar esse assunto no podcast Fórmula 1 da The Race.
Do mesmo jeito que o dominador anterior, Sebastian Vettel, Verstappen quer todas as pole positions, vitórias e voltas mais rápidas. Tendo trabalhado com Verstappen desde 2016, quando o jovem piloto foi promovido da Toro Rosso depois de apenas 4 corridas, Lambiase entende isso melhor do que ninguém. Antes, Lambiase tinha trabalhado com Daniel Kvyat, a quem Verstappen substituiu, e logo impressionou Vettel, que em 2014 fazia seu último ano na Red Bull. Foi quando Lambiase veio da Force India, onde, por ironia, foi engenheiro de Pérez. Lambiase testemunhou a evolução de um dos maiores pilotos que a Fórmula 1 já viu, e que ainda continua a ser o mesmo. Apesar de Verstappen se tornar uma superestrela, e Lambiase tem sua parte nisso, a dinâmica entre eles não mudou. Verstappen continua sendo o jovem ocasionalmente desobediente, que às vezes precisa ser contido pelo irmão mais velho, cujo trabalho é garantir que ele não corra riscos desnecessários. E Max acha graça nessa situação. Nos dias bons, ele se diverte provocando o irmão mais velho. Mas a descontração pode se transformar em raiva instantânea quando a pressão competitiva aumenta. E como em todos os relacionamentos nas ondas de rádio da Fórmula 1, é o engenheiro que suporta a frustração e a raiva do piloto. Quando há desentendimentos entre um piloto e um engenheiro entre outras equipes, ouve-se uma voz adicional surgir no rádio, como Toto Wolff na Mercedes, para acalmar o piloto e fazê-lo obedecer. Isso não é necessário com Verstappen. Normalmente, basta uma mudança de tom de Lambiase. Como diz nosso repórter Mark Hughes, no que se refere a Verstappen, não há autoridade mais alta na Red Bull do que Lambiase. Na Red Bull se insiste que não há discussão ou qualquer tipo de hostilidade. Horner especificamente implicou com a palavra discussão no domingo à noite em Spa. Ele provavelmente não é fã do título deste vídeo, e quando Verstappen perguntou sobre suas brigas com o GP, ele respondeu: "Hoje não brigamos", e afirmou que estávamos nos divertindo. Horner acha que esse é um sinal de que Verstappen tem a capacidade extra, que muitos dos grandes pilotos já demonstraram, de levar em conta o cenário amplo ao mesmo tempo em que esmaga a oposição. E para lidar com o que Horner chama de cliente exigente em Verstappen, você precisa de uma figura igualmente forte para ajudá-lo e orientá-lo. A Red Bull tem isso em Lambiase, e Horner acredita que muitos engenheiros de corrida desmoronariam sob essa pressão. Há também a pressão extra de saber que toda mensagem de rádio vai ser ouvida pelo público e pela mídia. Um pouco tipo, o que estamos fazendo aqui não dá mais para ter esperança de que a mensagem passe em branco pelo diretor de TV. Na Fórmula 1 moderna, alguém sempre ouve as conversas, e as mais saborosas vão para as mídias sociais em poucos minutos. Tanto Verstappen como Lambiase conseguem lidar com isso. E quando a poeira baixa, não há nenhum dano. O vínculo entre eles é muito forte. O nível de confiança é muito alto. É por isso que funciona. Horner diz que Verstappen esquece isso tudo assim que sua rotação pessoal abaixa, mas acrescenta que GP não esquece tão rapidamente. Talvez um dia, quando a Red Bull não for tão dominante, alguma dessas tensões possam se transformar em algo mais significativo. Mas agora há muito pouco para sugerir que essa relação é explosiva. São apenas dois profissionais exigentes confrontando-se para se tornarem ainda melhores.